Ah, É, coisa boa! bota. Boa tarde, Diário, É, boa tarde. muito obrigado, Nara, por esta live. Eu estou sempre livre sobre a diáspora. Quando é um prazer, um grande prazer poder falar com diáspora, ok? É muito importante, estou muito contente dessa live. Nós também, com certeza. É uma honra, é um prazer você estar aqui, a gente está tão próximo. Na verdade, a gente sempre foi, né? Claro. Então, é um prazer muito grande. Tenho Sim, certeza que vai ser um momento muito bacana. sim, E, bom, podemos começar, né? Bom, com de certeza. novo, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está aqui, aos mais velhos, aos mais novos, aos cria, quem está chegando, quem está brotando, quem está piando. Eu sou a Nara, eu compartilho algumas informações com vocês aqui na página Corpo Preto Leitura em Movimento. E é a primeira vez que eu estou fazendo essa conexão aberta, né? Sim. Conectados nós já somos, né? Essa Uhum. conexão entre a gente já existe, sempre existiu, né? E o meu trabalho aqui é lembrar, né? É lembrar que um corpo preto, que o nosso corpo é um corpo de vida, né? Um corpo de conexão, né? Um corpo de leitura, né? Lembrar todas as leituras que o corpo preto passa, independente do local onde esse corpo esteja, né? Seja esse corpo no continente africano, seja esse corpo espalhado pela diáspora, seja esse corpo num corpo preto de um menino do passinho, num corpo preto da favela, num corpo preto da rua, né? Então, o meu trabalho é sempre lembrar, né, de como o nosso corpo preto passa a leitura, né? É lido, né? O nosso corpo ele comunica informações, né? Da mesma forma que ele lê ele passa diversas informações. Então, meu trabalho é exatamente esse, né? Porque é a minha vida, né? Porque o meu corpo é a minha vida. O meu corpo é o meu templo, é a minha casa. E o meu trabalho é sempre lembrar cada pessoa preta, né? Do potencial, da leitura que o corpo da gente passa e às vezes a gente nem se dá conta, né? Então, vamos lá. Eu fiz um roteirinho, tá? A gente vai fazer uma sequência. Tem essa apresentação, daqui a pouquinho o Claro, Diário vai se apresentar. claro. Mas já adianto, gente, para cada um que está aqui, que o Diário ele pertence a uma família de diálios no Senegal. Sim, A função do Diário, né, uma das principais funções é ser o guardião da cultura, né, da tradição, da ancestralidade, do conhecimento, né. Então, acredito que seja um encontro de muito valor para cada um, né, para cada um de nós. É, Em relação ao corpo preto, né, que é a base, né, a existência, o meu trabalho, eu sempre costumo dizer que eu já ouvi uma história, e aí depois eu coloco as referências aqui para vocês, que me chamou muita atenção. Quando eu digo que um corpo preto, ele é capaz de ler, né, absolutamente tudo à sua volta, de diversas formas, eu não estou falando especificamente de uma leitura que foi padronizada, de uma leitura que foi imposta. Eu não estou falando de uma leitura necessariamente é, formal, é, acadêmica, pelo contrário. Eu estou falando das diversas leituras de corpo que a gente consegue passar para o mundo, né? E uma vez eu escutei que uma mais velha, ela não gostava de usar sapato. Sapato. Ela recusava a usar sapato. Uma mulher preta, mais velha, se recusava a usar sapato. Todo mundo questionava ela por que disso, né? E ela disse que ela lia com os pés. Ela precisava, a partir dos pés, tocar as coisas, sentir as coisas. A gente faz isso com o nosso corpo preto em todos os momentos. Em cada momento da nossa vida, a gente é capaz de ler, de tocar, de sentir. E é através dessa leitura que o nosso corpo preto consegue fazer, que a gente caminha, né? Então, passo a palavra agora para o Diário, para que ele possa se apresentar, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais.
Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Oi, boa tarde novamente e muito obrigado, Nara, por esta live. É sempre bom lembrar que um corpo preto é um corpo africano. E é realmente um grande prazer poder falar com a diáspora. Estou muito feliz com esta live de hoje. O meu nome é Sana Sissoko. Eu nasci em Casamance, ao sul do Senegal. Sou Jali, Cora virtuoso, e venho de uma família de Jalis de grande tradição e reconhecimento da cultura mandinka. Se hoje esta live a gente está aqui, é um grande prazer para todos os Jalis, para essa live com diaspora. Muito obrigado, Nara, de novamente. A gente que agradece muito, muito mesmo, sempre. Claro. Lembrando também que essa live, como eu falei no início, né? A gente está sempre conectado, a gente sempre esteve conectado. É importante que a gente não esqueça disso. Sigam a página tanto do Sana, Sissoko, sigam a página do Corpo Preto, Leitura em Movimento. E é importante lembrar que, para além das conexões, né, as nossas conexões, né, os nossos ancestrais que permitiram que a gente estivesse aqui hoje juntos, né? Tio Sani está fazendo um trabalho muito bacana, gente, exatamente de conectar, né, de viabilizar a conexão dos africanos do continente e dos africanos, né, espalhados pela diáspora, né? Então, vamos fortalecer esse trabalho, vamos chegar junto, né, que é nosso, né? Então, sempre bom agradecer também muito a Tiosane África, né? Todas as pessoas que estão envolvidas em viabilizar, né, essa ligação nossa, né? E sim, gente, um corpo preto, como o Diário já falou, um corpo preto é um corpo africano, tá? Então, essa conexão é mais que necessária. Então, vou começar com as perguntas que eu separei para fazer para o Diário. Bom, primeira pergunta quem são os Dialis, né? Quem são os Dialis, né? Quem é você, Diali? Conta pra gente. Sim. Muito obrigado por esta pergunta, que é uma pergunta que é muito importante, porque falar de quem são os Jali fala muitas coisas e me apresenta mesmo. Isto é muito importante. Então, Jali, os Jali são as pessoas da tradição mandem que são reconhecidos, o povo mandem, o povo tradicional africano, como Jali, a biblioteca da história da África, memória coletiva da cultura e da tradição africana, são Jali. E os Jali são também, fora dessa função, elas têm função de embaixador. Os Jali, eles que resolver se tem um conflito nos países, antiga, o país de Mandem, os países da África, nos impérios, eram os Mandem, os Jalis, que escrevem, conta a história, e eles que participam se tem conflito num país, eles resolver o problema. Eles são embaixadores. Eles têm a voz do povo de onde a sociedade onde ela mora. E fora disso também, os Jalis são as pessoas que têm o poder de falar com o rei, os reis, e conversa com eles e ensina o filho dos reis sobre o passado da história do povo. Os Jali são esses que têm essa função de ensinamento sobre a cultura, sobre a organização de um povo, de um império da África. Eles que têm essa postura e mais dessa postura, a postura mais importante, os Jali são as pessoas que têm essa sabedoria de organização. Quando tem uma festa que sem alegria ou tristeza, os Jali são presentes. Hoje, se dou um exemplo, tem um casamento, um Jali que vai ter a voz e unir os dois.
na tradição, os Djali presentes. Se tem alguém faleceu, tristeza, também os Djali são presentes. A função dos Djali é enorme. Podemos falar, a função do Djali, não vamos acabar, é muito imensa, é muito importante, é muito respeitada na África. Sobre o mesmo na África do Oeste, Mandem. Os Mandengos, como diz, Mandengos, o outro diz Mandinka, Malenque, são mesmos. Império do Mandem foi os Djali que tem a organização. Mesmo o rei tem filho, nova baby, os Djali que dá o nome, que vai falar, anunciar. Né? E ela tem essa função de organização do país, muitas funções. Isso é uma pergunta muito importante para saber. E os Djali também, Djali, todo Djali é artista, mas é preciso de tirar atenção. Todos os artistas não são Djali. Todos os artistas não são Djali. Porque Djali é um ritual, uma tradição por dizer que se tem na família. O povo Mandem, o povo africano, escolheu os nomes das famílias que são Djali, eram os bisavós deles, que encarnam essa função, que trabalha, que tem o segredo dos povos, que ensina aos seus filhos de geração em geração até agora. Então, a função de Djali é artista. Todo Djali é artista, mas todas as artistas não é Djali. Podemos ver uma pessoa que toca cora, mas não é Djali. Ela usa a função dos Djali. Aqui não é proibido, mas é proibido quando Djali se apresenta no lugar, alguém que não é Djali toca e tem a postura dos Djali. Não, na África ninguém não fez isso. Se tem um evento, se não tem Djali, ninguém não vê Djali. Vamos chamar alguém que conhece, que aprendeu a sabedoria dos Djali, que conhece um ator, que sabe, um artista, que sabe também, que vai falar para o nome do Djali, mas ele vai falar o que ele conhece. E dizer que ele não é Djali, mas ele conhece um pouco sobre os Djali, ele aprendeu, e ele vai contar um pouco da história. É isso. Djali é sagrado, ele tem o segredo das palavras, sabedoria das palavras, é útil. E tem as coisas que a gente, mesmo as pessoas que nasceram na família Djali, tem os rituais que eles respeitam antes de ter a palavra. Sobre nomes também, Sissoko, Djebate, Kouyaté, Kanouté, todos esses são Djali em Mandé. Kouyaté, Djebate, Toumani Djebate, que é o meu tio. A minha mãe é da família Djebate. Eu tenho os meus pais, os dois são Djali. Antes, os Djali se casou entre eles. Djali não vai se casar com outra família, entre eles, para se cuidar essa tradição, para se cuidar dessa sabedoria. Eles se casam entre eles. Mas com a nova geração e o mundo, depois da mudança, tem agora Djali que se casou com alguém que não é Djali, fora da casa desse Djali. Mas se foi um homem que tem o direito, o filho do homem, o Djali tem a postura do pai dele. Eu posso ser Djali, do postura do meu pai, mas na minha mãe não. Se a minha mãe é Djali, o meu pai não é Djali, é Keita. Keita são de Mansa, rei. Keita Mansa, Sunjata Keita, são de Mansa, eles são Mansa. Se Keita se casou com uma mulher da família Djali, essa Keita não é Djali. A mãe dela que é Djali, mas Keita não é Djali. Entende? Keita não pode ter a postura dos Djali. E existe o pai que comporta o nome. É isso. E por isso, estou muito feliz ter os pais Djali, os dois. Isso é um grande prazer. Muito obrigado a todos Djali. E o povo diaspora também. Muito obrigado, irmão Mukanya, professor Mukanya. Muito obrigado.
todo o povo brasileiros do Brasil, da África, diaspora, muito obrigado a todos. Diário começou a falar, eu já comecei a ficar emocionada, Sim, não. porque é lindo demais, é de uma grandiosidade e transpassa, né? A gente está falando sobre o corpo preto, sobre o corpo africano, né? Sim. E é sobre isso, né? A emoção que traz, né? Quando você conta pra gente, né, da sua tradição, né, de como funciona, né, de como a sua comunidade se organiza, né, mantém a tradição, como que o Djali está presente em todos os momentos, né, então peço desculpas aí a minha emoção, né, é sobre isso, né, sobre como o corpo da gente fala, né, o corpo da gente fala de uma forma muito verdadeira, né, muito sincera. O que compõe uma história para você, Djali? O que a sua comunidade, o que o seu povo acredita quais são os elementos, né, que compõem uma história. O que a história carrega? A história carrega corpo, carrega música, carrega dança. Quais são os elementos que compõem uma história? Ok, sim, muito obrigado. A história aqui na tradição Mandinka, África, os elementos que acompanham a história são vários. Podemos citar, os elementos são as pessoas, personagens, o lugar, o tempo, acompanha a história. Cada história tem tempo, tem um lugar, e tem as pessoas que vão assistir, como se diz, os témoins. Em francês, les témoins. As pessoas que vê a história, porque não podemos contar uma história sem ver. Tem os que vê ou sentem a história que pode contar a história. Então, a história tem os elementos, personagens, o lugar, o tempo da história e os objetos, as coisas. Pode ser um animal, pode um árvore, porque na tradição africana tem vários, o espírito africano é muito forte. Tem as coisas que não podemos explicar a alguém para eles entenderem. Né? Os nossos avós, eles têm essa sabedoria de mesmo de compartilhar com os árvores, a floresta, segredo da floresta mesmo. Eles têm cada história que passa na floresta e eles assistem e tudo, beneficiam tudo isso. E por isso, as coisas que compõem a história são imensas. E são muito, mas mais importante são as personagens, o lugar e o tempo. O tempo da história, o lugar, as personagens. São os melhores, os três que são muito... que podemos... que ninguém não pode falar uma história sem falar os três. O tempo, onde e depois como. Porque contar a história quer dizer como a história se passa. A explicação. Sim. Obrigada, Diário. Obrigada. Gente, eu tô só em emoção, né, com essa live. Vocês estão percebendo? A coração, porque o sangue, os ancestrais são com vocês. Com você. As pessoas como você, Mucanya, Karanga, você... eu mesmo sinto isso, que vocês são africanos do sangue, os ancestrais são com vocês. E por isso se mostra através do corpo e tudo. O corpo não engana a pessoa, o corpo fala. As ações falam, a imagem fala. Eu sei como é assim. Mas estamos muito contentes de conversar com vocês. E ter essa live com vocês é muito importante. Muito Sim, para nós também, Diário. O que a gente aprende? Qual a oralidade, Diário? Sim. Muito obrigado. A oralidade, dou um exemplo, a oralidade é como o mar. O escrito é como os frutos do mar, as frutas do mar. É por isso a oralidade é a base de tudo. Toda a história começa da oralidade. Se você vir hoje a oralidade, graças à oralidade que hoje o povo África sabe a história deles, realmente. Quando os europeus vinham
na terra mãe, eles dizem que a África não tem história. Mas ele não sabia. Mas quando ele pesquisou, eles encontrou os Jalis, família Jalis, os Marabu também. Marabu, as pessoas que fazem patuá, não sei como você... os Babilônios em Brasil. Babalori, não sei o nome. Marabu. Eles que escrevem a história. Os Jali contam, mas os Marabu escrevem. Ele escreve a história como? Nas palavras de árabe, alfabeto de árabe. Em árabe, eles escrevem. Quando eles vêm, eles dizem que a África não tem história, mas eles dizem que história existe aqui, a África tem história, mas a história da África, a maioria é oralidade. Porque a oralidade é muito fácil para conversar com a população africana nessa época. Tudo que se passa, os Jali contam, os velhos que têm essa sabedoria, eles contam a história dos jovens, a história ao povo até agora. Se hoje a gente reconhece muitas coisas da história da África, é graças à oralidade. E a oralidade é uma realidade. É uma história que existe, que é um elemento mais importante de toda a história. Mesmo a história escrita vem da oralidade. Porque quem escreve em geral ouve o que vai escrever. Porque não vou, por exemplo, o passado dos nossos ancestrais, para saber isso, a nossa geração, como vamos fazer? É preciso de ir no lugar onde se passa a história e pergunta aos indígenas, as pessoas que moram lá, eles que podem dar as informações. Esse facto de ir nesse lugar, a pessoa te dar as informações é uma oralidade. Mas quem vai contar a história era fazer o facto é a oralidade. É essa oralidade que dá luz ao escrito. Então, aqui na África, a gente diz que, os Jali dizem que a oralidade é um mar e o escrito é o fruto do mar. Muito fruto. Cada dia vamos no mar, tem muito mesmo mar que está lá, fixo, que é imóvel, mas as pessoas vêm pescar os peixes e vai. E como escrita é oralidade, é exemplo que podemos dizer. E tem várias coisas que podemos falar também, mas o que eu posso dizer na oralidade? A oralidade é a mãe da história. A oralidade é a mãe da história. É a oralidade que dá luz à escrita. Por exemplo, nós poderemos escrever a história do Sundiata Keita. Sundiata Keita, sem ouvir ou perceber essa história. Os Jali que contam esta história, é preciso ouvir os Jali para saber a história de Sundiata Keita. Porque nessa época não tem as pessoas que escrevem a história. E por isso a oralidade é muito importante. Se a oralidade não tivesse a importância, ninguém conheceria a escrita. Ninguém conheceria a escrita. Então, a oralidade é muito importante. A escrita é um resumo da oralidade. A oralidade é completa e mais explicativa. A oralidade é como o mar e a escrita é como os frutos do mar. É isso que podemos dizer. Tem vários, porque cada questão tem um tema. É um tema que é muito grande. As pessoas vão falar mais, só acabar. Mas é isso que eu posso dizer sobre a oralidade, que nasceu na África, porque a África, a oralidade vem daqui. É porque a história começa na África. Mesmo os gregos, os hieróglifos, na Egito, havia oralidade. Antes de tudo, a oralidade. A oralidade existe não é hoje. O início de sabedor da história, a oralidade é a mãe da história. Quais são os símbolos que você considera que mostram a leitura em um corpo africano? Os símbolos da África
cada país, é por isso que cada pergunta é tema. Cada pergunta é um tema que vai dar muitas explicações, muito pesquisar também, porque a África tem vários símbolos. Os símbolos têm a etnia, cada etnia da África tem símbolo deles, a morfologia, a maneira de vestir, a maneira de fazer os cabelos, tratar tudo. Tem maneira de fazer beleza, como as mulheres. Os homens também têm as coisas que eles fazem. Tudo tem especificamente quando na África, quando a gente vê uma pessoa que é africana, sobre a vestimenta podemos saber de onde ele vem, em que etnia, se é Fula, ou é Mandenga, ou é Jula, ou é Korobolo. A gente já sabia porque o símbolo fala. E por isso, exemplo, nosso Mandinka, essa roupa tradicional. Esse é tradicional do Sijali. O Sijali veste em geral essa. E tem outras, mas tem vários tipos. Mas eu gosto mais disso também. O meu pai se veste assim. Eu gosto disso, e por isso eu também uso o mesmo estilo como meu pai. Isso é um símbolo, o Sijali. Se você vê Tumane de Batitoca ou Balaké Sissoko, ele veste isso. E o respeito à tradição. Tem as coisas que respeitam a tradição, a cultura. Cada etnia tem uma maneira de vestimenta, de fazer a beleza, o corpo e tudo. Cada etnia na África. É por isso. Os Fula tem, Etiópia tem os etnias, que você vai ver sobre a maneira, os símbolos que ele usa, você vai saber. E tatuagens, tem tatuagens. As tatuagens. Aqui, a gente Fudano. Fudano é Mandinka. Fudano é tatuagem. Hoje, na nova geração, as pessoas dizem tatuagem. Tatuagem quer dizer, Fudano é tradicional. As mulheres de Mandinka, quando uma mulher vai se casar, o dia de casamento, as amigas da esposa faz beleza, a mão, os corpos, tatuagem. E folha da floresta que eles usam para fazer a beleza é muito linda, muito linda e natural também. Isso existava aqui. Tudo são símbolos, e tem vários símbolos. Vários. Se você vai o país como Ghana, a maneira de vestir é diferente. Se você vai Nigéria, a maneira de vestir, você vai saber, a África tem vários símbolos de vestimento. Do que os homens e as mulheres. A maneira de vestir das mulheres é diferente da maneira de vestir como os homens também. Tem classificação. Os homens têm. As mulheres também têm. A maneira de vestir. E por isso, a colonização que afetou pouco mais sobre a África, tem várias pessoas que agora, se você ver, você não vai saber se é branca, ou, europeia, de exterior, ou ele é africano. Porque o vestimento fala. Mas com a colonização, as escolas, tudo isso, tem mais as pessoas que não conseguem manter a civilização, a cultura da África. Porque a civilização começa na África. Tudo começa na África. Ter a mãe, tudo. A mãe que começa, antes que o filho vai começar a fazer outra, a mãe já tem as coisas dele. Antes os filhos. Se hoje o filho diz que o filho que ensina a mãe de vestir ou de tratar cabelos. Mas quem vem primeiro, falamos, é a mãe. A civilização começa aqui. Várias coisas começam aqui. A organização mesmo do territorial, organização do povo, tudo começa aqui. Muitas coisas. E por isso, às vezes, a gente vê influência da civilização fora da África, que influencia
a geração. Então, você vai ver maneira de coiffure, maneira de tratar os cabelos, maneira de vestimenta, maneira de falar mesmo, de expressão. Você vai sentir que a pessoa não é corpo preto, mas a organização, base, identidade de outra identidade. Porque a identidade também é o comportamento, tudo conta também. Mas nós aqui na África, a gente sabe. Quando vemos a pessoa, sabemos de onde ela vem, se respeita a cultura ou não, a gente já sabia. Sem falar, a gente sabia, porque isso é muito importante que a gente deve usar a nossa cultura é linda, é melhor. Usamos a nossa cultura, é melhor, é uma cultura perfeita. Entende? É muito importante, porque os nossos ancestrais, eles inspiravam as coisas que são melhor. E essas expressões, herança, que a gente deve usar. Dou um exemplo, um chinês, o vestimento do chinês, você vê, mesmo um chinês que vai fora do país dele, mas o comportamento, vestimento, tudo isso fala. Em vindo você vai saber, é um chinês. Então, tudo esses são símbolos que mostram cada etnia, pode dizer do mundo interno, cada etnia tem um vestimento específico que as pessoas que conhecem, olhando, eles já sabem tudo. Isso que eu tenho para responder esta pergunta. Através do corpo africano, né? Como que o corpo africano tem essa possibilidade? Na live que você fez com o Mucânia, o irmão Mucânia, eu lembro de você ter dito pra gente, eu até anotei aqui, que nós somos África, né? E devemos nos formar com base na nossa cultura, né? Outra frase que você usou na live com o Fábio foi que cuidar do nosso povo é construir para nós mesmos, né? Por isso que quando eu iniciei a live falando sobre a questão da leitura do corpo, sempre que eu me referi à leitura, eu não estou falando de uma base que foi imposta, eu não estou falando de uma educação que foi formalizada, de uma educação obrigatória, eu não estou falando. Não estou falando de conceito de branco, eu não estou falando de conceito ocidental. Eu estou falando da leitura que parte a partir do nosso próprio corpo, né? A partir de um corpo preto, a partir de um corpo africano, né? Isso depende de onde esse corpo preto está, né? No continente, se ele está espalhado pela diáspora, né? Então é sempre muito importante a gente, assim como o Diali falou, a gente lembrar de todas as possibilidades, né? Eu enumerei algumas aqui, né? As leituras de um corpo preto a partir de um menino negro do Passim, a partir de uma menina negra de uma comunidade, de uma favela, a partir de um mais velho negro, né? Então, é sempre importante a gente lembrar, a gente sabe e a gente faz isso o tempo todo. Não é algo externo, não é algo fragmentado. Né? Então, a importância da gente lembrar que o nosso corpo ele tem essa potência, a gente seguir a partir de nós mesmos, né? Quando os nossos mais velhos, né, chegaram aqui, eles precisaram de elementos, né? Precisaram, de certa forma, diluir todo esse conhecimento para permanecer, né? Aqui na diáspora e, inclusive, para possibilitar que a gente hoje não precisasse utilizar esses recursos, diluir o que é nosso, né? Então, vamos prestar atenção sempre nas palavras de Diali, né? Vamos prestar atenção no nosso próprio corpo, né? Na potência que o nosso corpo expressa, né? Isso é sobre comunicação, é sobre leitura, é sobre resgate, é sobre memória, né? A gente carrega uma memória ancestral muito forte, muito viva, né? E a gente realmente tem que tomar cuidado para não perder isso, né? Para não se desligar dessa conexão que é o que mantém a gente vivo, que trouxe a gente, o que faz com que a gente esteja aqui, apesar de todas as coisas que fizeram com a gente, tá? Então, Diali, obrigada por todas essas informações, pelas respostas. Parei de chorar. Mas... Muito obrigada. A África
comunidades são aldeias e as pessoas se formam com base em suas comunidades. Porque é a identidade. Sim. E a natureza tem valor, Sim. tem bênçãos que estão lá. É imenso. Sim. Por isso, eu sei, para a diáspora, a escravidão, quando os avós, os nossos ancestrais, que os colonizadores pegou aqui, como se diz, embarqueu lá, fora da África, quando ele chega, ele não tem essa possibilidade de manter a cultura deles. E por isso, a gente sabe também, cada diáspora, isso tem um problema, porque o filho copia no lugar onde ele está. O filho vê o que vê na família, os pais em geral, é isso que o filho copia. Um menino é como como se diz, um papel que não tem escrito, que não tem nada. Mas na sociedade, onde o menino nasce, é lá, nessa sociedade, que o menino copia os valores, as identidades. Entende? E tem influência também para a diáspora, a gente compreende, mas a gente sê também que tem melhores muitas pessoas lá, como você, e outras pessoas que estão aqui, que lutam sempre para manter essa cultura até agora. Porque a África está muito feliz para você. A África é feliz, que os ancestrais são com vocês. Isso eu digo e repito mais vezes. Vocês são atores da cultura africana. E eu estou aqui falar a todas as pessoas da diáspora respeitar vocês. Você não, as pessoas pequenas. Isso é grande. Isso trabalho é grande e imenso. Isso você não perde. Você conhece o caminho da verdade. O caminho da verdade. E você vai seguir, você vai conseguir, com a bênção dos nossos ancestrais e a força da África, a oração de toda a África. É isso. Podemos mesmo na diáspora continuar mantendo os nossos saberes, os nossos saberes, e porque a grande vitória da colonização, dominar muitas, como se diz, mentes, espírito, mas o nosso corpo fala, o nosso sangue fala, e podemos fazer esse retorno às nossas origens. É isso que eu vi em vocês. As pessoas Mucânia, Nara, tem outras pessoas. Eu tenho ligação com várias pessoas lá em Brasil, Bahia. Porque Bahia é África. Bahia é terra que tem maioridade do preto do mundo. Porque do mundo fora da África. E isso é a comunidade da África que está lá. Se vamos começar a trabalhar, começamos onde tem várias pessoas. E sensibilização vai começar lá. E quando vamos conseguir a maioridade, o centro dos negros, do preto, povo preto, lá vamos fora, os outros países, e começamos a base da África, o CIES da África, a Casa da África, segunda casa fora da África, é em Bahia. Bahia é fruto da terra-mãe. Então, é muito importante. A gente sabe, o sangue fala. O sangue fala. Eu vi muitas pessoas que moram em Bahia, eles têm cultura até agora. Porque os ancestrais não deixam nada, eles dão cultura. Mesmo se o vestimento, o símbolo, tem os que não respeitam o símbolo, mas o sangue fala, a maneira, a cultura, a educação fala. Tudo isso a gente sabemos. Isso é muito importante para falar também. Muito obrigado. Eu só consigo agradecer e chorar, né? Como vocês estão vendo. Sim, sim. Então, Diário, você pode tocar um pouquinho da cobra pra gente? Sim, eu vou tocar um pouco e depois vou contar a história desse ritual que se tem cada ano aqui na África, precisamente o oeste da África, Senegal,
Gâmbia, Casamance, Guiné-Bissau. Esses países mantêm a cultura disso. E a cultura de circuncisão. Circuncisão existe aqui, é uma formação para os meninos que têm entre 4 anos até 12 anos. Mas elas se formam 2 ou 3 meses na floresta. Um ritual que se passa aqui é uma formação a os meninos que beneficiam essa oportunidade de saber, muita sabedoria dos ancestrais, né? Na floresta. A canção é Saro. Saro é uma música, mas o evento, o nome do evento é Ulo, que é Ulo, ou Cuyão. Tudo são as pessoas, tem as pessoas que dizem Cuyão, que é Ulo, outros dizem Jambadão. É uma palavra sinônima dos nomes, porque tem vários... na idioma africana tem várias expressões. As pessoas falam de maneira diferente, mas mesmo sentido. Okay? Mas o que mais repente é Jomboyo. Jomboyo é o nome inicial que muitas pessoas conhecem. E dentro desse Jomboyo lá, que os meninos entram na floresta para receber a formação dos ancestrais, dos irmãos velhos lá na floresta. E no dia que eles vão sair na floresta, último dia, tem uma festa que as pessoas organizam na aldeia e todos os mais irmãos, pessoas de aldeia vizinhas vêm celebrar esse dia. A música, o nome é Saro. Esse Saro que eu vou tocar para você e depois vou contar um pouco o final. Sim. Será que você ouve bem o som? Sim, sim. Ok. Saro deo foi manje, deo tonya. Saro deo foi manje. Inni kumbola alamane tonya, Amadou deo foi manje, deo Saro deo foi manje. Dunia munene suleti Jumalen nasara samba ulama Deo Dunia Saro deo foi manje. Saro deo foi manje. Dunia munene suleti Jumalen nasaro samba ulaba. Deo Dunia Saro deo foi manje. Dunia kini deo foi manje. Soto mandia me bambula soti balela tonya deo tonya sara deo foi manje. Balao sane foi manje, balale sane foi manje, foi manje. Foi manje, inni me kumora barayo tonya,
Basiru deo foi manje. Deo de. Ah, saro deo foi manje. Dari fan soto mandia. Me bambula soti balela saro. Saro deo tunya. Saro deo foi manje. Jumalina saro sambawula. Lumina saro tata ulaba. Jumalina saro sambawula. Lumina saro tata ulaba. Deo tunya. Saro deo foi manje. Soto mandia, me bambula soti balela, deo, tunya, saro deo, foi manje. Alabarca, muito obrigado, povo Brasil pretos, muito obrigado a todos. Narai deo foi manje, deo, tunya. Narai deo foi manje, deo, mukanya deo foi manje. Ali malom Brazil dia tadula, jonta kuya lula. Brazil Bahia dia tale, capoeira del bagma. Deo, tunya, saro deo foi manje. Bahia dia tadula, nara Bahia dia tela, wallahi Bahia dia tela. Dari pagi soto mandia, me bambuna soti balela nara. Deo, tunya, saro deo foi manje. Okay. Que lindo! O Lizinho escreveu eu canto mesmo Bahia Capoeira, essa música mesmo. É lindeza, lindeza sempre é muito lindo. A gente agradece muito, demais. Gente, eu sou toda água. Eu sou toda água. A música é Saro, né? Essa canção é popular. A gente canta isso quando tem um evento de Jomboyo. Jomboyo que tem cada ano aqui no oeste da África, Senegal, Casamance, Gâmbia, Guiné-Bissau. E mesmo Guiné-Conakry. Mas essa toca, a maneira de tocar essa canção e esses países que ela mantém a cultura, essa canção existe até agora. Cada ano as pessoas cantam isso. Para Saro, quer dizer os meninos que entram na floresta, que vai receber a educação tradicional, ritual, nesse ano, essa geração, eles que as pessoas cantam e pronunciam o nome deles também. Eles cantam para eles e eles vão mostrar, eles vão dançar também e mostrar os valores que eles recebiam na floresta. Eles vão ouvir o som e cantar e dançar. A maneira de dançar também, os velhos e os irmãos mais velhos que ensinam aos meninos como dançar e como dançar, a maneira de dançar dessa música. E uma coisa muito importante é uma formação, uma universidade da cultura tradicional mandem que existe aqui, desde os nossos bisavós até agora as pessoas mantêm. E mesmo aqui em Senegal,
no Ministério da Cultura, eles já, como se diz, entrou no programa do Ministério de Cultura do Senegal. Eles entraram há muito tempo. Eu vi, nasceu e eu fiquei, as pessoas, essa cultura existe, é linda. Eu vivi isso, estou muito feliz pelos os ancestrais, os meus, como se diz, os nossos irmãos, os meus irmãos mais velhos que me ensinam, formaram lá nessa floresta. Muito obrigado a eles também, todo o povo africano aqui, que me ensinou, o povo Mandinka. Saro é uma história, porque quando eles começam a iniciação, era em Mali, eles começam, o povo de Mali, que começa Mandinka, esse mesmo povo, eles usam Junjumba, eles usam outros instrumentos, Ngoni, para mostrar esse dia, a grandeza de Deus, receber os filhos com carinhoso, com alegria, e toca, canta para eles. Os descendentes de Mali, os descendentes de Sundiata Keita, eles que vêm aqui em Gabou, Império do Gabou, era Senegal, era Gâmbia, Guiné-Bissau e Guiné-Conakry. Esses países que formaram o Império de Gâmbia, o Império de Gabou. Os netos de, como se diz, os netos de Sundiata Keita, eles que estavam governando ao sul, oeste de Senegal, Gâmbia, até Guiné-Bissau. O nome de Khalifa Bassani. Era a época de Khalifa Bassani que a Cora mesmo foi descobrido pelos Jali. O pai da Cora dos Jali, Jalimadi Ulen Sissoko. Ele que descobriu a Cora, era essa época. Agora, os Mali, a maneira de eles tocar, quando os bisavós vêm aqui, eles usam outro estilo. Porque eles vêm em casa, mas eles vêm Cora, eles têm jambadon tantão. E uma percussão que eles tocam. Jambadon tantão, e tem Cora, e tem outros instrumentos. Agora, quando os bisavós de Sundiata Keita, que conquistou o sul do Senegal, da África aqui, eles, quando eles estão lá, Mandinka, Gâmbia e Casamance, e Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Senegal, eles formam uma grande cultura. O nome é Jambadon. Jambadon, ele tem vários instrumentos. Tem Jambadon, percussionista, Jambadon, uma tam-tam, e tem Cora, tem outros instrumentos também. E quando ele chega lá, a iniciação das meninas, quando chega, os meninos, eles tocam os instrumentos e cantam. Os Jali que cantam esse som. Musa Korea Sissoko, que começou a cantar essa música. Quando ele canta, Saro deo deo, Saro deo foi manje. Ele diz Saro, não chora, porque os meninos, o carinhoso que existe entre os pais e os filhos é muito forte. O dia você vai ver um menino que vai chorar e chora para a alegria, o dia que ele vai vir a mãe dele, os pais, porque foi 3 meses na aldeia floresta com os zenos, os irmãos mais velhos, com os pais. Mas no dia do evento, a mãe deles vão receber os filhos deles. É alegria e canta música. O Jali de Saro de Ode, Saro de O foi manje. E diz que os meninos não choram. Deo quer dizer para chorar. Para chorar. Você não me viu. Não são os pais de vocês. Agora você tem maturidade, você tem cultura. Você foi educado na sociedade tradicional. E você sabe o código da sociedade. Porque a sociedade africana tem código. Cada etnia tem código. Os Mandingo têm código. Como conversar com um velho. Conversar com um velho aqui tem código. Aqui um velho, Mandinka, quando você vai conversar, os olhos não vão encontrar mais o menino, para respeitar a pessoa, não vai olhar diretamente no olho. E tudo isso, eles ensinam os meninos na floresta os valores
os valores que mostram a cultura, a importância da humanidade, da tradição. Foi nesse evento, nesse Jomboyo, evento que eles formam esses filhos. Agora, se os meninos vêm, eles dançam, a mãe deles, os parentes, todo mundo sai, eles preparam as coisas presentes para os filhos. E dá os filhos, tem as meninas que dão roupas tradicionais, dá as coisas para belezar o filho. Cada um prepara bem boas coisas para o filho dele. Okay? É uma história muito linda, porque quando eu fui na Boa Sacre, na Jomboyo, a minha mãe fez muitas coisas para mim, muito importantes. Obrigado a mãe, obrigado os meus pais, que faz que eu beneficie essa cultura também. E Saro vem dessa história. Mas a primeira pessoa que canta é Musa Correia, que canta isso, Jalis, e tem Babu Jebate, que canta isso até agora. É uma história muito linda, uma formação e Universidade da Cultura Tradicional Mandeng. E tem várias culturas. Ele ensinou a criança, quando você vai entrar na casa da pessoa, como vai? Como perguntar, como se cumprimenta com os velhos, com os irmãos da mesma idade, com uma estrangeira ou um estrangeiro, uma pessoa que não mora aqui. Tudo isso, esses valores, ele ensinou lá, na Boa Sacre. É uma história muito linda, muito importante. Ele diz, Darifani Sotomandia, Mbe Bambula Sotibalila. Sotiba era uma roupa tradicional muito barata antigamente. E os reis que vestem, como se diz, muito cara, é muito cara, uma roupa, vestimento muito cara, que os reis usavam, as pessoas como se diz, de personalidade usavam. As mães dizem aos filhos, Darifana Sotomandia, Mbe Bambula Sotibalila. Eu vou fazer, vocês, os queridos meninos, essas roupas dos reis, eu vou vestir vocês. Os meninos são felizes para mostrar essa bonzinha das nossas mães, visa os pais, a alegria carinhosa que os pais têm sobre os filhos deles. Isso também mostra isso na canção. Darifani Sotomandia. Isso tudo é muito importante. E mostrar a nossa grandeza também. Mostrar a nossa grandeza, mostrar a grandeza dos meninos também, valorizar a pessoa. Porque na cultura africana, ninguém é bom de valorizar a pessoa. Uma pessoa ser humano é muito precioso do que tudo, ser humano. Se falamos ser humano, não tem menino, não tem jovem, não tem velhos, mas ser humano. Respeito. O povo africano ensina as pessoas isso. É porque quem vem na África, ele pode conversar com eles, ele pode morar com os africanos. Porque esses valores da humanidade, os velhos ensinam os filhos deles nessa Jomboyo, desse evento de Jambadon. E por isso é uma história muito grande também. Mas eu vou parar aqui. Você também vai falar o tempo. O tempo. Muito obrigado, Nara. Obrigada, Johnny. Muito obrigada pela essa história muito bonita. Sarou, né? Você pode contar. Eu vou tocar refrão também. Cantar. Vou cantar assim. Você vai cantar comigo, só o refrão. Tá bom. Tá? Tá. Okay. Tá bom. Oh, obrigado. É grande coisa para mim, isso é prazer. Saro dewo. Saro dewo foi manje. Saro dewo. Saro dewo foi manje. Saro dewo.
Saro deo foi manje. É pouco. Saro deo. Saro deo foi manje. A última palavra, eu não consegui entender a pronúncia. Deu. Eu entendi. Você diz. Sarou, deu. Sarou, deu. Foi manje. Foi manje. Foi manje. Foi. Foi. Manje. Foi. Foi manje. Foi manje. Foi manje. Foi manje. Claro. Com certeza é isso. Eu vou cantar, vamos juntos depois, é? Saro deu. Saro deu foi manje. Saro deu foi manje. Foi manje. Oh, this foi manje somente. Foi manje. Foi manje. Foi manje. Foi manje. Yes, sir. Foi manje. Saro deu. Saro deu. Foi manje. Saro deu. Saro foi manje. É isso. Que legal. Oh, muito obrigado. A gente que agradece. É uma cultura muito imensa, é? Tá bom, você canta bem mesmo, você percebe muito rápido as palavras. Obrigada. Foi bondade sua que eu me perdi. Que lindo. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade maravilhosa. E, gente, a conexão existe entre a gente e é tão forte que o Diário trouxe uma história sobre circuncisão, né? Sobre floresta, né? Sobre a entrada de meninos negros, né? Nessa floresta e a formação, né? Desses meninos, né? Após rituais, procedimentos. E a gente não combinou. Mas a história que eu vou trazer para vocês é também uma história sobre floresta, sobre a entrada de um menino negro em uma floresta, para vocês perceberem como que a conexão da gente é real, né? Verdadeira. A história que eu vou contar, ela tá inclusive na página do Corpo Preto. Eu já contei essa história. Quem ainda não viu pode ir lá ver. O nome da história é Obanijô. Obanijô, o rei que dança pela liberdade. Esse livro é da Narcimária Luz do Patrocínio. E esse livro ele tem 4 histórias. A que eu vou trazer hoje aqui para vocês é a história de Obanijô dança com a floresta. A floresta, ela era de muito valor para Obanijô, né? E para os seus mais velhos, para os seus pais, para a sua comunidade. E um dia, Obanijô resolveu entrar na floresta porque ele queria materiais para construir um berimbau. Ele precisava de uma cabaça e ele precisava de uma biriba. E ele resolveu entrar na floresta. Assim que o Obanijô colocou os pés na floresta, ele logo foi visto por Agémó, o camaleão em Yorubá, na língua Yorubá. E Agémó perguntou, né, quem era aquele menino preto que estava ali e o que ele estava fazendo na floresta. E Obanijô explicou que ele era filho de Olobom e filho de Aió, que ele morava numa ilha em Itapuã e que ele tinha entrado ali para buscar material para construir um berimbau. Agémó perguntou a Obanijô sobre o que era esse tal de berimbau. E Agémó explicou sobre o berimbau,
contou a história da capoeira, que seus pais e seus avós já tinham contado a ele, que a capoeira vem do continente africano, e começou a apresentar todos os elementos, tanto os elementos do berimbau quanto os elementos da capoeira. Aguemor ficou super feliz. Ficou feliz principalmente por saber que Obanijô tinha tanto conhecimento ancestral, tinha tanto conhecimento dos seus mais velhos. Mas o Aguemor fez um questionamento. Ele virou para o Obanijô e perguntou assim: fico feliz que você tenha todo esse conhecimento ancestral, mas você acredita que com o que você sabe hoje te dá permissão e te dá autorização para você entrar na floresta sem pedir licença? O Obanijô ficou preocupado, porque essa parte ele não sabia, ele não conhecia. Então, Aguemor explicou a ele: para você sair daqui, você vai precisar de um processo de iniciação. Você está num momento, num lugar da floresta que só as pessoas que são iniciadas podem pisar. E uma pergunta: os seus pais sabem, Obanijô, que você está aqui na floresta, nesse lugar? Obanijô não tinha avisado aos seus pais. Os pais de Obanijô estavam preocupadíssimos com o sumiço do menino. Mas foram até o Babalaô, e o Babalaô explicou que Obanijô estava na floresta, mas em companhia dos ancestrais. Aguemor falou para Obanijô que tem uma pessoa, tem uma figura, tem uma energia na floresta que seria capaz de ajudá-lo. E essa pessoa, essa energia, era Ossanhe, o orixá Ossanhe, responsável pelas folhas, pelo conhecimento das folhas, responsável pela cura. E assim foi feito. Aguemor levou Obanijô até Ossanhe, explicou o que estava acontecendo, que o menino preto tinha se perdido na floresta em busca de cabaça para construir um berimbau e que precisava de ajuda agora para se iniciar e poder retornar para sua comunidade. Ossanhe pediu para que Obanijô tocasse a terra, tocasse as plantas, sentisse a água da chuva, fechasse os olhos e se conectasse com seus ancestrais. Que a partir dali o processo de iniciação ia começar. E foi assim que Obanijô fez. Ele dançava com a chuva, dançava com a mata, dançava com a terra, dançava com a lama. Mas Ossanhe precisava sair. Chegou um momento em que Ossanhe precisava preparar as folhas para fazer cura para a humanidade. Mas o processo de iniciação de Obanijô não tinha terminado. E ele não podia ficar sozinho na floresta. Foi aí que Ossanhe pediu para que Obanijô, com muita cautela, porque agora ele já sabia dos perigos, dos riscos, dos mistérios que existem na floresta. Ossanhe pediu para que Obanijô procurasse uma outra energia que tinha muito conhecimento sobre a floresta. Oxóssi, o orixá Oxóssi. Obanijô foi. Quando Obanijô avistou Oxóssi, ele estava prestes a caçar um animal, um tatu-bola. Só que Obanijô se aproximou rápido demais e a presa foi embora. Oxóssi tinha perdido a caça. Oxóssi olhou bem nos olhos de Obanijô, perguntou quem ele era, o que ele estava fazendo ali, por que ele tinha espantado a presa dele. E Obanijô explicou que tinha chegado até ali por conta de Aguemor e por conta de Ossanhe. Oxóssi então falou: bom, se você veio a partir dos meus amigos, eu posso te receber. E Obanijô explicou a necessidade dele na floresta. Ele precisava terminar a iniciação dele. Oxóssi então começou a explicar que a sua função na mata era muito relacionada com os animais. Ele entendia a importância de todos os animais que estavam ali. Todos tinham importância. Todos tinham significâncias. Toda a existência, toda a vida era muito sagrada. E num determinado momento da explicação, Oxóssi chama o Obanijô para caçar com ele. O Obanijô fica um pouco preocupado, porque ele nunca tinha caçado na vida. E ele diz isso a Oxóssi: mas Oxóssi, eu nunca cacei, não sei fazer isso. E Oxóssi fala para o Obanijô: como não?
Você não é um capoeira? Um bom caçador é um capoeira. Você já percebeu como os instrumentos que eu utilizo para caça são muito parecidos com o berimbau que você veio procurar para fazer? Você já percebeu que os movimentos da caça são muito parecidos com os movimentos enquanto você luta capoeira? Um bom caçador é um capoeira, Albany Joe. E assim foi feito. Albany Joe e Oxóssi começaram a gingar, um dentro do outro, o outro dentro do um. Quando Albany Joe percebeu, eles estavam caçando um animal. E após essa caça muito bem sucedida, regida pelos ancestrais, regida pelas energias da natureza, Albany Joe estava pronto para voltar para sua comunidade. E foi assim que foi feito. Dessa forma, o processo de iniciação tinha sido concluído, entre aspas, ele já tinha passado desse primeiro momento, e pôde, enfim, sair da floresta, voltar para a comunidade com todos os elementos necessários, todos os elementos que ele precisava para ajudar o povo dele, para criar um quilombo dele na ilha onde ele morava, na ilha de Itapuã. Essa é a história do Albany. Eu gosto muito dessa história, porque, assim como a história que o Djali contou pra gente, ela traz muitos elementos, né? Sim. Ela traz a figura de um menino negro, Sim. ela traz o cuidado que a gente precisa ter com os nossos meninos negros, com os nossos homens negros, com as nossas mulheres negras, com os nossos mais velhos negros, né? Traz elementos primordiais que a gente deixou de prestar atenção, né? A partir do corpo, né? As sensações, as vibrações, né? A sintonia com a natureza, a sintonia com as coisas que nos cercam, né? Então, eu gosto muito dessa história por todos os elementos que ela traz, né? Essa é a história do homem. Oh. Muito obrigado, muito obrigado. Oh, esta história é muito importante, é muito, tem muito semelhantes, muito os ancestrais que escolheu os termos que a gente deve contar hoje mesmo nessa live. É muito importante. Oh. Sabedoria também, uma grande sabedoria que as pessoas, nós podemos ter nessa história muitas coisas. Muito obrigado. Muito linda. Imagina, Diário, imagina. Agora a gente chega no momento da live. Diário, você quer perguntar alguma coisa? Você quer dizer mais algo pra gente? Eu gostaria de perguntar um pouco mesmo sobre o trabalho que você fez lá, que o teu trabalho também não é fácil, não é difícil, porque o amor carinhoso que você tem, mesmo se tem dificuldade, o amor e carinhoso resolve tudo isso. E por saber como você trabalha lá e como você começa mesmo a aprendizagem, como você vem até hoje, que você tem essa postura. Se você pode falar sobre você um pouco até agora, essa função de responsabilidade que nós gostamos muito, que é muito honora pelo todo africanos, né? Você nos falamos um pouco sobre isso. Tá. Então, na verdade, eu estava até comentando esses dias com os meus amigos como que o conhecimento que a gente tem, né, ele é mostrado para a gente de várias formas, né? Muito do que eu sou é porque alguém antes de mim me ensinou, alguém antes de mim me mostrou, né? E essa pessoa próxima é a minha avó, né? Muitos dos ensinamentos da questão de ouvir, né? Antes de falar, né? Muitos conhecimentos do corpo, né? De como que o corpo fala o tempo inteiro. Todo esse conhecimento vem por conta da minha avó. Ela nasceu em 1935, então ela tem 85 anos, então é muita história que ela já me contou, é muita história que ela continua contando. E eu entrei para um grupo de capoeira Angola, capoeira que é feita na rua, né?
ali também foi uma base muito forte para entender, né, a existência do corpo preto no mundo. Né? Então, a partir das lições da minha mais velha, né, e a partir das lições que eu tive, né, que eu tenho com a capoeira, eu pude perceber, pude enxergar, né? Como eu falei no início da live, a gente carrega isso na gente, a gente sabe, não é algo externo, né? Não é algo que a gente tira e bota da gente. É algo que está com a gente desde o nosso nascimento, desde antes do nosso nascimento, né? Então, a junção do conhecimento do mais velho com o conhecimento da capoeira, conhecimento do olhar para a rua, o conhecimento da rua, fez com que eu chegasse até esse trabalho. Eu tive a oportunidade de trabalhar em escolas, escolas municipais, em Deodoro, Mariópolis, uma região aqui no Rio de Janeiro. E eu tive contato com muitas crianças. E aí eu fiquei pensando, né, como que eu posso passar a leitura fora desses padrões, né? Fora dessas questões padronizadas, fora dessa caixa, né? Como que eu vou passar para as crianças? São crianças de uma região como Deodoro, a maioria das crianças são negras, né? Então, como que eu poderia passar para essas crianças o que eu aprendi? O que eu aprendi com a minha mais velha, o que eu aprendi com a capoeira, né? O que eu aprendi com a minha família de rua, né? O que eu aprendi até aqui. E o primeiro contato que eu tive, eu percebi algo que eu já conhecia, mas que eu tinha esquecido, né? Aqui no Ocidente, né, as pessoas brancas, elas costumam minimizar muito o conhecimento e a inteligência das crianças, né? E eu cheguei querendo trazer coisas para essas crianças, mas as crianças, elas tinham muita coisa para trazer até a mim, né? Então foi a questão de troca, né? Da gente perceber e lembrar. A criança tem uma relação muito boa, muito fácil com o corpo. Coisas que a gente tirou da gente para poder se encaixar, né? Se socializar da pior forma possível. Mas as crianças, elas têm uma inteligência, uma corporeidade, né? Elas têm, o corpo delas fala de uma forma muito, muito, muito bonita, né? Muito, muito inteligente. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com as crianças nas escolas, e passar toda essa cultura, a cultura nossa, né? A cultura da capoeira, né? Do corpo. A gente sempre trabalhava a partir de nós mesmos, né? E deu muito certo, né? Alguns trabalhos estão na página, né? Eu sempre coloco. Deu muito certo. E eu espero poder ter esse contato de novo com as crianças. Eu sinto muita falta nesse período que a gente está isolado, eu sinto muita falta. E meu companheiro de trabalho, Cisne Gama, estava comigo esse tempo todo. A gente sempre trazendo história a partir do corpo, a partir da musicalidade, a partir do funk. Uma outra coisa que conexão sempre, né? No mesmo momento em que a gente estava apresentando a parte de leitura, os meninos do funk aqui no Brasil, aqui no Rio, os meninos do Passinho, VN, André Oliveira, eles estavam presentes. Então, as crianças saíam da parte de leitura, né, a partir do corpo preto, e já entravam na dança, né, com o passinho, né, com o funk. Então, era tudo sempre muito conectado, sem combinar, né? Então, a gente sempre trabalha nessa perspectiva de leitura, com todas as possibilidades que a leitura permite, né? Não só aquela coisa impositiva, né, obrigatória, né? Isso não é nosso, a gente não faz nada dessa forma, né? Então é só reconhecer, né, lembrar, né, e enxergar, né? Enxergar de novo, voltar para casa. Né? Como eu costumo conversar muito já conversei sobre isso com o Cânia, né? Pegar o caminho de volta para casa. Tudo que a gente aprendeu, tem um ditado que eu gosto muito, que quando você vai aprender algo, é importante que você tire o que você já aprendeu, né? Se você vai aprender algo novo, tira de si o que já foi colocado para você, né? Senta, escuta, né? A gente tem muito conhecimento para passar, a gente tem muito conhecimento para trocar, né? Então, é mais ou menos essa a minha trajetória, o trabalho que eu faço, né? Como eu disse no início da live, é um trabalho de lembrar as possibilidades que o corpo da gente tem,
né, enquanto leitura, né, enquanto existência, um corpo biblioteca, né? Você usou essa palavra bem no início da live. O corpo africano é um corpo biblioteca, né, Biblioteca, repleto de conhecimento, repleto de saber, né? claro. Então, as nossas histórias, elas são sempre baseadas com a música, com a dança, com grafite, todas as expressões, todas as possibilidades que o corpo da gente tem, né? Sim, claro, Então, é isso. com certeza. Muito agradável. Isso mesmo que ou seja, estamos dizendo que possamos refletir com a história que contamos hoje, que carregamos a África conosco, que pertencemos a uma civilização, a um povo que existe hoje. É muito importante que nós manter a nossa cultura e trabalhar mais existe e continua seguindo com nossas tradições. Nós também podemos temos essa inteligente, essa benções dos ancestrais que está no nosso corpo, tudo vai nos ajudar para nós seguir a um nível que a gente gostaria, a um nível de relacionamento com a África é importante. A família deve se comunicar, vamos seguir, assim que o nosso povo será beneficiando o nosso trabalho, assim que a nossa comunidade vai beneficiar o nosso trabalho para nós. Porque sabemos aqui na África tudo o que se passa fora. A gente conhece várias coisas, conhecemos, né? Força, os ancestrais estão com vocês. Você carrega o sangue dos ancestrais, as bênçãos deles quem vocês. As pessoas como você, Mukanha, os outros tem várias pessoas da África pretos que lutam para o desenvolvimento da cultura africana. Sabemos eles são com os ancestrais. Eles não são sozinhos. E trabalhamos, vamos conseguir um momento de alegria, um momento de, como se diz, de vitória dessa cultura. Estou muito feliz ouvir a voz. Também triste quando a história que nós ouvimos sobre a diáspora, sobre o povo lá, a gente está triste, mas a educação, a cultura que ajuda a gente de manter, como se diz, de poder ir com calma e tudo, porque os valores dos ancestrais que estão no nosso sangue é muito melhor, é muito forte do que todos. É isso. Tudo vai bem e tudo vai acabar bem. Vamos conseguir. Que possamos seguir nos fortalecendo e que conhecemos os nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, nossa identidade. É a nós mesmos, nós que devemos saber. Nossa identidade, a cultura que nós temos é uma cultura muito valorizada. É valor. Aqui, as pessoas da cultura não são as pessoas de baixo. Eles são com os reis, eles são em cima. Eles conhecem o respeito da cultura. E se a gente vê vocês, estou muito contente, porque vocês são, como se diz, os atores que mantêm a cultura da África fora da África. Mas isso é o sangue, porque o sangue dos nossos ancestrais é muito forte. É muito forte. Você está lá, mas você tem o sangue dos ancestrais que ajuda você mantém isso. Isso esse facto o trabalho que você fizeram lá, que você está fazendo, é muito importante. A África é muito feliz para vocês. Muito feliz as pessoas que mantêm a cultura africana lá. E dizemos, continuamos, você não está sozinhas. Trabalhar, buscar, tudo vai. Um dia, a alegria que vai ser. Porque a verdade é única, vem.
se fala sem ninguém, a verdade se mostra. Ninguém não vai mostrar, mas a verdade vai se mostrar. Essa ligação é muito forte e muito importante para resolver esse pequeno problema que existe entre África e diáspora. Porque muitas pessoas da diáspora não têm conecto com a África, eles não conversam, eles não ouvem como as coisas se funcionam. Tem as pessoas que perdem. Mas essa conversação, essa live é muito importante. É muito importante, não tem prazo para uma benção de Deus que nos une para nós conversarmos. Somos juntos, é a mesma família. Aqui a casa, quem vem na África é a casa dela. Os pretos moram aqui. Aqui, Terra Mãe. Então, somos muito felizes. Obrigado a vocês que acompanharão a nossa live. Vamos chegando no final. Nara gostaria de convidar a seguir o nosso, convidar a todos a seguir o Instagram. Esse programa é muito importante da diáspora. É o programa da diáspora Terra Mãe. Podemos dar o nome Terra Mãe. Conversa de Terra Mãe. É isso que eu desejo dar o nome. É o Conecto de Terra Mãe. É assim, com os filhos. É um programa, isso é um programa um programa muito importante. Então, as pessoas estou, como se dizer a todos, de seguir Nara, que as pessoas ajudam vocês. Vocês são, como se diz, o fundamento da cultura da África, fora da África, que mantém a cultura. Muito obrigado a você, muito obrigado. Vamos continuar um outro live, conversar mais várias coisas. Eu vou deixar você também falar um pouco. Muito obrigado, Nara. A gente agradece muito, Diane, de verdade, assim, a gente é um conhecimento imensurável, né? A gente não consegue medir, né? E não é para medir, né? Tudo que é nosso é dessa forma, né? Tem essa intensidade, né? Tem essa sabedoria, tem esse conhecimento. Então, eu agradeço muito também por você estar aqui com a gente. Suas palavras são muito importantes. A sua existência, né? A sua existência é importante, né? Para que a gente esteja aqui também. A existência da sua família de diálise, né? Seu pai, sua mãe, né? Então, eu agradeço aos ancestrais, eu só tenho a agradecer, né? Lembrando mais uma vez, para que as pessoas que assistirem, né? Lembrem que a gente precisa fazer esse resgate, a gente tem uma base, a gente tem um caminho, não temos mais a necessidade de seguir caminhos que não são nossos, né? Nós somos muito maiores, né? A nossa existência ela é muito grande, então Claro. nós vamos ter mais lives como essa. Sim. E é isso. Poderia tocar um trecho de uma canção, de uma canção para a diáspora, para finalizar. Com certeza. Obrigado. Só um trecho, Só um trecho, Minyamba tunga malam Saba minyamba saba ye konolelo Saba minyamba Minyamba Saba minyamba Minyamba Saba e konolelo
saba miniumba. Ani ulara jariala, diaspora janyundi atalula. Tunga malambe lone, tunga emo kendo de lo. Diaspora dia talula, jonda kuyala lula va. Saba miniumba, saba ekono de lo, saba miniumba. Miniumba, saba miniumba, miniumba saba ekono lelo, saba miniumba. Diaspora janyundi atalula, aniula rajaliala. Naraleva Malamelo Alimalo Mukanya Biele Boni Karanga Africa Malamelo Sabori Miumba Miniamba Tunga Malamelo Saba Miniamba Saba Saba miniumba. Tunga malamelo fa, tunga malamelo, saba miniumba, miniumba. Saba miniumba, miniumba saba ekono lelo, saba miniumba. Dunia da bite dunia banna alimalo Brazil janyundi atalula alimalo mofiunule dunia fa dunia do mane fa tunga madam melo sabai miniumba saba miniumba miniumba saba ekono lelo saba miniumba. Olá, muito obrigado. Agradeço, Diário. O som é Miniamba. Miniamba fala de imigração. Miniamba fala de imigração. Tunga Malambelo. A pessoa que sai da casa dele, terra de mãe, que vai, ele conhece as boas pessoas lá, mas ele não, ele conhece quem tem paz, com quem ele vai estar bem. Eles são, como dizer, padrão ou madrinha dela. Isso, essa som fala. Miniamba, tunga Malambelo. Lambe quer dizer a pessoa que vão conselhar a pessoa. Na família, o menino tem conselhos, mas quando a pessoa sai da família dele para uma nova vida, outra vida, muitas vezes as boas pessoas, as pessoas bonzinhas, com essas pessoas que ela tem como padrão, ele conhece as boas pessoas, mas ele não conhece, como se diz, lambe
os conselhos, primeiro conselho são os pais, mais grande conselho, pais, mais família. Entende? Essa canção fala disso também para dizer a todas as nossas famílias, as suas famílias, família dos pretos fora daqui. Muito obrigado a todos. Muito agradeço. Né? Bom, obrigado. Sim. A gente agradece, Diário, mais uma vez. Uma coisa que eu sempre falo é a questão da troca, né? A importância da troca, né? Da mesma forma que todo conhecimento, né, do continente mãe, né, chega até a gente, eu espero, porque pelo menos eu tenho feito isso, né? E eu espero que outros corpos pretos façam isso também, que a gente saiba honrar, né? Porque aí sim funciona a troca, né? A gente aprende, né, o que foi de certa forma afastado da gente, né? Fisicamente, né? Geograficamente falando, né? Mas que a gente se empenhe para poder devolver, né? Ancestralidade, conhecimento, conexão, né, aos irmãos, né, aos pais, às mães, à mãe, né, o continente mãe, de onde a gente veio, né? Então que a gente faça sempre esse movimento de troca, né? Sempre que a gente recebe algo, que a gente possa dar algo na mesma proporção, né? E se tratando de um corpo preto, né, que a gente consiga honrar, né, de onde a gente veio, né, com as nossas ações, né? Sim. Muito obrigado, muito obrigado. Nada, Diário, eu agradeço. Muito obrigado. Muito Esta bom. troca é muito importante. Né? Estou muito feliz, muita alegria. Teremos muitas lives com troca, Terra Mãe, diaspora, sempre. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você. E que as bênçãos dos ancestrais chega que você tudo que você gostaria no projeto que você está com os ancestrais, a bênção deles são com vocês também. Muito obrigado. Com certeza, axé. Axé. Gente, obrigada a todo mundo que veio. E é isso, obrigada. Obrigada, Jali, obrigada aos seus pais, a toda a sua comunidade. Obrigada. Merci beaucoup. Obrigado, obrigado. Abaraka é maninka abaraka. Abaraka. O Maninke, o Bambara, Anike também. Anike. Abaraka. Minyamba, Saba Minyamba.